hoje vamos trabalhar um tema que com certeza interessa muito a todas as instituições, a gestão de projetos, pois muitas instituições trabalham na execução de projetos e para que ela, tanto quanto todo o seu impacto tenha um sucesso, esses projetos têm que ser muito bem executados. Por esse motivo, nós trouxemos 2 especialistas aqui para conversar com a gente sobre esse tema. Alexandre Amorim é graduado em Administração de Empresas pela UFPR. É diretor executivo e cofundador da ACID Brasil. Foi ganhador dos prêmios Empreendedor Social do Futuro, da Folha de São Paulo, e Jovens Inspiradores da Veja. Realizou cursos na Fundação Dom Cabral, na Harvard Business School e Stanford Graduate School. Rosane Fontoura é coordenadora executiva do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial da FIEP Paraná. Formada em Ciências Sociais e Administração de Empresas, tem pós-graduação em projetos empresariais públicos e privados. Estudou também em universidades do Japão e Israel. Possui experiência de 20 anos, tendo analisado a viabilidade econômico-financeira de diversos tipos de projetos empresariais. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito que estejam aqui conosco. Obrigado. E gostaria de iniciar a nossa conversa. Alex, antes de iniciarmos um projeto, algumas atividades, algumas reflexões anteriores que nós devemos realizar para que um projeto seja bem embasado. Um diagnóstico institucional deve ser feito, um diagnóstico da comunidade, para entender qual que é a realidade, não é mesmo? Então, me conta um pouquinho sobre essa importância, a importância dessa fase inicial de um projeto. Claro, na verdade, assim, é fundamental que haja um diagnóstico social profundo da comunidade, da instituição, da localidade aonde o projeto vai acontecer. Tá? Isso é muito importante porque, muitas vezes, no setor social, às vezes o empreendedor ou a organização, quem for, vai agir pensando, aquela comunidade está precisando disso. Então, vamos dizer, ela está precisando de acesso a crédito, ou ela está precisando de conhecimento de gestão, ou ela está precisando que as famílias tenham mais conhecimento sobre isso ou aquilo. Bom, ela vai agir daquela forma, porém é extremamente importante, antes de começar a ação, fazer um diagnóstico, escutar a comunidade, trabalhar a escuta ativa, ir a campo para entender o cenário antes de elaborar o projeto. Porque senão a gente age de acordo com o que nós acreditamos. E nem sempre o que a gente acredita é o que o outro está precisando. Então é fundamental ouvir vários stakeholders, não apenas o beneficiário. Vamos dizer, a gente vai trabalhar com pessoas com deficiência. Não apenas escutar a pessoa com deficiência, mas escutar todos os stakeholders que possam estar envolvidos naquele projeto, família, comunidade, governo, empresas, instituições, etc., para ter um panorama realmente global e amplo sobre aquele tema, para aí então começar a pensar em qual projeto de fato que vai ser executado. Perfeito, Alexandre, é verdade, todo esse envolvimento, para que ele possa, o projeto em si, ser muito bem embasado anteriormente. Rosane, depois dessa fase inicial, então, do diagnóstico e essa estruturação inicial, nós sabemos que é muito importante monitorar o andamento das atividades. Então, o projeto já foi pensado, agora ele já está acontecendo, Ele precisa ser monitorado para saber também se a transformação que foi proposta está acontecendo. Para isso, precisamos de indicadores, metas. Você pode falar um pouquinho como que se define, como que fica melhor essa questão das metas e indicadores? É fundamental, assim como o Alexandre já falou, que são partes interessadas e diferentes num projeto, eu preciso para cada parte atender uma necessidade. O governo tem uma certa necessidade, as empresas têm uma necessidade e a comunidade tem outra. Então, os indicadores, eu preciso ter uma linguagem comum. Não só um objetivo que me coloque qual é a proposta do projeto, mas metas específicas com tempo, tempo e local definido. Então, o que acontece na questão dos indicadores? Muitos projetos, eles só colocam os adjetivos, dizendo que uma comunidade é vulnerável, que fica no subjetivo. Então, a importância do indicador é dizer, se você está tratando de uma comunidade e ela está, por exemplo, numa pobreza, o que significa uma pobreza? O indicador da extrema pobreza é 1,90 dólares por dia, de $100 por dia. Isso é um indicador confiável. Eu vou conseguir transformar minha realidade na medida que, quando terminar o projeto, eu vou ver, aqui a renda per capita era X e agora é X mais alguma coisa. Então, para cada parceiro, eu vou ter que criar os meus indicadores para ver se eu transformei ou não a realidade e se eu entreguei ou não o que eu precisava entregar naquele projeto.
Perfeito, você falou muito da linguagem a ser utilizada dentro do projeto, né? Usar menos adjetivos, mais fatos concretos, tangibilizar aquilo que é muito abstrato, que é a transformação social. Isso me liga à nossa próxima pergunta, Alexandre, que é a questão da comunicação, né, do projeto. Aqui, não só do projeto, mas os resultados de todo o processo realizado no trabalho social. Então, a comunicação é fundamental, né, para que ela seja conhecida, respeitada, tanto pela questão do projeto em si, mas da transparência, né, que isso envolve. Você pode me contar um pouquinho o que você enxerga nessa questão da comunicação dentro de um projeto, mas dentro de uma instituição também? Bom, ótimo, vamos lá. Assim, a comunicação é um aspecto realmente fundamental e é interessante como os pontos que a gente está trabalhando aqui, eles são acumulativos, né? Então, a partir do momento que você tem uma boa leitura do ambiente, né? Então, você tem, como a Rosane comentou, indicadores. Você está falando assim, um problema é a renda, ou o problema é a vulnerabilidade, ou o número de pessoas que estão viciadas em drogas, e assim por diante. A partir do momento que você tem indicadores, você começa a acompanhar esses indicadores. E é sobre essa base de indicadores que vem lá do diagnóstico que a gente tem que trabalhar a nossa comunicação, né? Então, existem indicadores que são mais fáceis de serem medidos, como renda e etc., e alguns que vão ser mais complicados de mensurar. E aí a comunicação do projeto ela é muito importante sobre alguns aspectos. Primeiro, estar alinhado entre todos os stakeholders, né? Então, como a Rosane comentou, ter uma linguagem comum. Qual que é o indicador do projeto? É renda? Então, a gente vai falar sobre renda com o governo, com a comunidade, com as famílias, com as empresas e assim por diante, né? E outro aspecto também muito interessante é a comunicação, ao mesmo tempo, ela tem que sensibilizar, né? Especialmente as organizações que vão estar buscando um recurso para executar aquele projeto, né? Então, o número ele é muito importante por mostrar profissionalismo, metas e resultados, mas a história também é fundamental, né? Então, é importante você contar a história, qual é a mudança provocada. Você pode dizer, foram 100 famílias que tiveram aumento de renda, é uma coisa. E, ao mesmo tempo, você fala, agora eu vou contar a história de uma dessas famílias. Então, o João, ele estava desempregado, e a gente ensinou o ofício tal, e assim por diante, e a renda cresceu tantos por cento, o que comprova um número através de uma história. Então, você dá uma dimensão mais sensível e uma dimensão mais quantitativa. E eu acredito que essa comunicação nesses dois fatores, né, história e número, bem balanceados, talvez seja um dos maiores segredos dos projetos, sabe? Tanto dos projetos quanto das instituições, por mostrar um profissionalismo e um resultado a ser alcançado e, ao mesmo tempo, uma sensibilidade com todo o público com quem ela se comunica. Perfeito. E você falou um termo que era justamente o que eu queria, né? A gente está falando aqui de indicadores, de embasamento, diagnóstico comunitário. Para tudo isso, a gente precisa de profissionalismo, profissionalização, né? Hoje em dia, nós estamos percebendo esse movimento no terceiro setor, nas instituições, nas iniciativas sociais. Então, Rosane, o que você tem a me dizer? Essa questão da profissionalização, da capacitação de um gestor de projetos, o que é necessário para que uma pessoa hoje possa gerir um bom projeto social? Essa é uma grande bandeira, né, do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, que leva, sempre quando pode, cursos, palestras, oficinas para as pessoas que trabalham no terceiro setor. Assim como o primeiro setor, né, o poder público está fazendo esse caminho, as empresas têm profissionais bem competentes que trabalham com a questão de projeto, o terceiro setor tem feito esse caminho. Então, mas não é só uma questão de conhecimento, o conhecimento é fundamental, mas não adianta ter bom conhecimento, ter habilidades e às vezes não ter atitudes, né, que precisa ter. Eu penso assim, o profissional do terceiro setor, às vezes, ele é muito coração, ou ele é muito sonho, e às vezes ele não faz o que precisa, que é esse caminho, né, de ter o conhecimento básico, que precisa conhecer sobre gestão da instituição, sobre contabilidade, sobre a questão legal, a questão da questão básica de um projeto, estrutura versus estratégia. Será que esse é o momento de fazer esse projeto? Será que a minha estrutura permite fazer isso? Então, é um projeto, é um processo longo, né, a capacitação dentro do terceiro setor. Perfeito. E agora, você falou já, Alexandre, falou bastante a questão dos stakeholders, né? Em todas as fases do projeto, o projeto tem que ter começo, meio, fim, e todas as fases, você citou aqui pra gente os stakeholders. Quem eles são, qual é a influência, agora falando mais diretamente, especificamente dos stakeholders, qual é a influência deles?
Bom, na verdade, os stakeholders, a tradução a gente chama de partes interessadas, tá? Que seria justamente todo mundo que afeta ou é afetado pelo projeto, de maneira bem simples, assim. Então, se a gente está fazendo um projeto numa comunidade, muito provavelmente as famílias, obviamente, vão ser afetadas, talvez algum público-alvo específico, mas também vão ter, muito provavelmente, representantes do governo que também vão ser afetados ali, empresas da região, ou seja, todas aquelas partes que vão ser impactadas ou impactarão o projeto são stakeholders. E é muito, muito importante a gente articular com esses stakeholders muito bem, porque entendendo o grau de influência de cada um, a gente consegue, de fato, saber como aquele projeto vai desenrolar. Então, eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente tem um projeto, vamos imaginar um projeto ambiental de um rio que esteja poluído, tá? E aí você vai olhar esse projeto, você vai falar, nossa, mas existem vários fatores que fazem com que esse rio esteja poluído. Pode ser a fábrica que está poluindo, né? No diagnóstico a gente pode perceber isso, mas como pode ser que as famílias estejam jogando lixo no rio. E aí você tem um problema de educação ambiental e você tem um problema já mais relacionado à legislação ou aplicação da lei. Então, você começa a falar, poxa, mas então o Ministério Público também é uma parte interessada, também o CRAS talvez seja uma parte interessada, ou o Núcleo de Apoio à Família, Saúde da Família. Ou seja, a gente começa a ver que um problema como um rio poluído não é só um rio poluído, né? A gente, na área de projetos, como falamos do diagnóstico, projetos sociais devem agir na causa. Tá? Eles não devem simplesmente, vou despoluir o rio, porque daqui 2 anos vai estar poluído de novo. Então, quais são as partes interessadas de um projeto? Todos aqueles que impactam ou serão impactados pelo projeto. E é fundamental o alinhamento entre eles, então conseguir fazer com que haja um objetivo em comum e a articulação entre esses atores. Maravilha. Isso nos leva a uma pergunta que é um pouquinho mais subjetiva, peço que os dois me falem um pouquinho, tragam um pouquinho da sua experiência, que é a questão, um projeto tem um começo, meio, fim, que nada mais é do que uma proposta de solução a um problema, né? A ideia de um projeto é solucionar um problema. E algumas instituições, ou em algum momento, alguma instituição pode pensar, puxa vida, eu soluciono esse problema, meu trabalho está em risco porque eu não consigo... E agora, o que eu vou fazer, né? E deveria existir essa evolução, ou solucionar outro problema, enfim. Essa questão do começo, meio, fim de um projeto, atuar num problema em si. Como que vocês acreditam que deve ser a postura de uma instituição perante a isso, né? Enxergar essa mudança dos problemas. Pode ser, Rosane. Eu penso assim, a solução de todos os problemas é uma utopia que a gente precisa caminhar em direção, né? É muito difícil a gente resolver todos os problemas existentes na sociedade. Por exemplo, nós trabalhamos muito com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para se alcançar o equilíbrio entre econômico, financeiro e ambiental, eu teria lá 17. Erradicação da extrema pobreza, questão da fome, a questão da saúde, questão da educação, a questão de gênero, a questão da água, do consumo da água, energia, a questão dos empregos, a questão da inovação, produção, a questão do meio ambiente, são várias, e a questão da parceria. O que eu quero dizer é que, na medida que uma ONG, Organização da Sociedade Civil, né, mudando essa terminologia recentemente com o marco regulatório, na medida que essa organização resolve uma questão que ela identificou, que aumentou a renda, por exemplo, aumentou o nível de educação daquela localidade, ela pode contribuir para tratar outras questões que vão estar ali vinculadas àquela comunidade, né? Então, precisamos sempre renovar. Essa questão de antes, durante e depois, para mim, é um mantra. Porque, normalmente, no mundo do projeto, as pessoas pensam muito no durante, na execução. E não tem o planejamento necessário do antes e não tem a transparência, a devolução dos resultados do depois. Porque você vai ter um parceiro para o resto da vida na medida que você prestar esses resultados. Então, eu sempre uso o antes, durante e depois, porque um projeto tem essa concepção. A gente não pode esquecer que o projeto ele tem que conhecer quais os programas e as políticas de governo. Então, a gente é parte de um mecanismo, de um grande mecanismo, que precisamos saber em que momento a gente vai dar movimento a essas atividades que têm que ser executadas, né? Perfeito. Acho que assim. Legal. Bom, eu vejo que essa questão da organização, desse dilema, vamos dizer assim, a organização vai deixar de existir porque ela soluciona aquele problema. Acho que, primeiro, uma organização que tem esse medo, ela já sai de um ponto de partida positivo, porque ela tem um foco bem definido, né? Então, vamos pensar assim,
eu atuo na comunidade da Portelinha e o meu objetivo é a erradicação da miséria, né? Então, que tem um aumento de renda, né? Ela já sai de um objetivo muito específico, muito fechado. E isso é interessante porque ela vai conseguir, de fato, como nós falamos, acompanhar essas métricas e daí falar, bom, alcancei meu objetivo. Dificilmente a organização vai falar assim, alcancei o objetivo, tá, vou parar por aqui e fecho as portas, né? É muito mais provável que ela fale, ou eu vou migrar com esse mesmo modelo para uma outra comunidade, vou para a comunidade vizinha, vou para outras cidades e fazer uma expansão geográfica daquilo, ou ela vai falar, bacana, conseguimos superar esse objetivo nessa comunidade, mas agora eu quero superar outro objetivo. Estamos com problema na saúde, estamos com problema na evasão escolar, estamos com problema com drogas e assim por diante, né? Então, eu acho que é muito legal só o fato de já iniciar pensando, poxa, eu tenho uma meta bem definida. Mas, naturalmente, se a organização vai expandindo, ela vai conseguir aumentar ou geograficamente a atuação ou em novas frentes de trabalho. Agora, só um alerta, assim, né, colocando, que eu acho que é muito importante que as organizações não fiquem presas a um problema, tá? Então, às vezes a gente acompanha instituições que começam falando, não, porque aquela comunidade é carente e precisa mudar, bacana. Aí ela atua 3 anos lá e o discurso é o mesmo, né? Continua, mas que aquela comunidade... Tá, mas... Então, o método está errado, né? Assim, se ficou 3 anos atuando ali, não mudou, não gerou impacto, não gerou resultado, ou pelo menos para falar assim, ó, já avançamos 50%, 60%, falta tanto, assim, o olhar tem que ser diferente, né? Então, e aí volta aquela coisa lá da primeira pergunta, que é o diagnóstico, né? Então, acho que não tem que ter foco no problema, tem que ter foco na solução, tá? Então, isso é muito importante para todos os projetos, do meu ponto de vista. Perfeito. Valorizando os ativos, né, Alexandre? Valorizar os ativos, exatamente. E empoderando a comunidade, porque senão sempre vai ser uma entrega de serviço. Porque a comunidade, às vezes, não sabe quem está prestando serviço para ela. Muitas vezes ela confunde até que é o poder público que está ali fazendo aquela ação. Então, isso tem que ficar claro, né, no começo de um projeto, chamar a comunidade e dizer, nós temos aqui também um começo, meio e fim, mas nós temos que aproveitar todas essas oportunidades, né, que aqui teremos, né, com o projeto. Perfeito, isso acaba englobando tudo que a gente falou e agora a gente já vai encaminhando para o final da nossa conversa, que é uma mensagem final, né? A gente falou vários aspectos muito interessantes, eu acho que alguns aprendizados importantes, a questão do envolvimento dos stakeholders, a questão do problema, focar na solução, né? Um projeto deve ser uma entrega àquela comunidade, mas a comunidade tem que estar engajada também com ele. Então, eu gostaria de pedir se vocês gostariam de dar uma mensagem final para as instituições. Alexandre pode falar primeiro. Tá. Bom, basicamente o que eu acredito assim sobre os projetos, vamos dizer assim, é que eles são fundamentais para a maior parte das organizações. Se formos analisar, a maior parte das organizações sociais atua de fato por projetos. E acho que um recado muito importante que a gente passou ele em quase todos os pontos é a questão da profissionalização e da gestão, né? Então, a gente, até como a Rosane comentou, assim, né, a gente tem muitas organizações atuando com o coração, né? E não é que elas devam ser menos coração, vamos dizer assim, mas é que elas devem equilibrar e temperar isso com o profissionalismo. Então, é necessária a busca por profissionalismo e hoje existem N atores que atuam com isso, o próprio CPCE é um excelente exemplo, e dessa forma as organizações se profissionalizando, executando, entregando, medindo, acompanhando, fazendo diagnóstico, o impacto começa a crescer, os stakeholders começam a se envolver mais e aí a gente vai tendo realmente um alcance de impacto social. Então, acho que, de linhas gerais, o que eu colocaria é essa busca pela profissionalização, como estamos fazendo aqui. Obrigada. Eu quero fortalecer que o papel que o projeto, né, faz, o Impulso faz, no sentido de capacitar o terceiro setor e fazer uma propagandinha, se me permite, né? Nós temos um portal.com.br, né, do SESI, onde vai ter indicadores, né? Por falta de indicadores não é mais o problema. Antigamente a gente tinha um problema de indicadores, falta de indicadores. Hoje é claro que o projeto pode criar os seus indicadores, mas nós temos nesse endereço eletrônico 200 e poucos indicadores voltados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se o teu projeto tem a ver com extrema pobreza, lá tem indicadores para a questão da pobreza. Fome, educação, saúde, questão de gênero. Tem portais específicos com indicadores da questão de gênero, que é uma questão que tem que ser bastante trabalhada.
temos bastante coisa para fazer ainda. E a profissionalização é essa, né? Sempre buscando oportunidades para se aperfeiçoar e parabéns aí ao grupo de ter essa iniciativa de capacitação, né, das organizações da sociedade civil. Que legal, muito obrigada. Pena que o tempo é curto, né? A gente fala os aspectos gerais, mas foi muito bacana a conversa. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos aos nossos conteúdos, que a gente vai enriquecendo a plataforma do Impulso, mas também fiquem atentos às dicas que foram dadas aqui. E muito obrigada, até a próxima.